Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar a aula 1 do curso de Geometria Analítica. Nós vamos iniciar o nosso curso com a representação do sistema cartesiano ortogonal. O sistema cartesiano ortogonal ele é constituído por dois eixos. Um eixo que nós estamos fazendo aqui de forma vertical, que é chamado eixo Y ou eixo das ordenadas. E um outro eixo que nós aqui vamos representar perpendicularmente ao eixo das ordenadas, que estaremos chamando de eixo X ou eixo das abscissas. Esses dois eixos, eles formam um ângulo de 90 graus. Esses dois eixos constituem o que nós chamamos de sistema cartesiano ortogonal. Cartesiano vem de Cartésios, origem de René Descartes, o nome de um matemático e filósofo francês que deu origem ao estudo da geometria analítica. Ortogonal, orto, 90 graus, gonos, gonal, ângulo. Então, é um sistema de dois eixos formando um ângulo de 90 graus. Qual é o objetivo desse sistema? Representar pontos no plano. Então nós temos aqui, por exemplo, o plano do quadro, onde todos os pontos deste plano podem ser representados nesse sistema, entendendo que o eixo das abscissas representa a reta real, então ele vai infinitamente para a direita, né, os valores positivos, infinitamente para a esquerda, os valores negativos. Esse eixo das ordenadas ele vai infinitamente para cima, né, com os valores positivos até mais infinito, e infinitamente para baixo, com os valores negativos e menos infinito. Então aqui, cada ponto desta reta representa um número. Então nós podemos representar qualquer número real neste sistema. Particularmente, nós vamos aqui indicar os números inteiros, uma questão de facilitação. Mas eu poderia representar aqui o 0,5, eu poderia representar o 2,9, eu poderia representar o irracional π, que está entre 3 e 4, vamos botar aproximadamente 3,1, mas entende-se que é um número que tem infinitas decimais não periódicas, mas que tem uma localização correta, perfeita. Existe um ponto na reta que vai ser exatamente o valor desse racional que nós conhecemos como π. Então, qualquer número que eu queira pode ser representado no sistema cartesiano ortogonal. Aqui, os negativos, estamos marcando para a esquerda do eixo das abscissas, e para cima nós temos, da mesma forma, os valores positivos, que vão infinitamente, e os valores negativos. Então, cada ponto deste plano pode ser representado nesse sistema. Vamos, por exemplo, marcar esse ponto aqui, que vamos chamar de P. Se nós projetarmos esse P no eixo X, perpendicularmente, esse ponto P, ao ser projetado, ele estará sendo projetado para o valor x igual a 2. Então veja, o P ele está representado no eixo das abscissas pelo valor numérico 2. Se projetado no eixo Y, ele estará sobre o eixo Y no valor y igual a 3. Então veja que a representação de um ponto, esse primeiro elemento será o x, o segundo elemento será o y.
estaremos aqui representando as coordenadas de P, onde o 2 é a abscissa e o 3 ordenado. Temos que tomar cuidado que a representação deve ser sempre o primeiro elemento do par X, o segundo elemento do par Y. Então, representamos aqui um ponto. Veja que qualquer ponto que eu esteja representando fora dos eixos nesse quadrante, estaremos chamando de primeiro quadrante, eles terão sempre para a abscissa um valor positivo e para o ordenado um valor positivo. Nós estamos aqui dizendo que esses pontos que estão exatamente nesse quadrante serão positivo para x e positivo para y. Não estamos aqui representando ainda os pontos sobre os eixos. Esse quadrante aqui é chamado segundo quadrante e veja que o ponto que está aqui, se projetado no eixo x, ele é negativo. Porque ao ser projetado ele vai cair à esquerda do zero. E se projetado para o eixo y, esse ponto vai ser representado nessa reta acima do zero, então valores positivos. Aqui no terceiro quadrante, temos pontos, se projetados no eixo x serão negativos, se projetados no eixo y serão negativos, e aqui no quarto quadrante nós temos pontos à direita positivo e à esquerda negativo. Então, representar um ponto sobre o eixo é saber a sua projeção sobre os eixos, a sua projeção no eixo das abscissas, a sua projeção no eixo das ordenadas e representar as coordenadas desse ponto. Agora, observe se esse ponto estiver sobre o eixo das abscissas. Vamos imaginar um ponto Q. Veja que esse Q, ao ser projetado no eixo das abscissas, se ele já está no eixo das abscissas, vamos colocar o Q aqui. Se ele já está no eixo das abscissas, a projeção dele é exatamente no 4. Por quê? Porque ele já está sobre o eixo das abscissas. Quando eu pego esse ponto e projeto no eixo das ordenadas, ele vai cair em cima do zero. Então, nós temos o ponto Q, 4, 0. Observe que todo ponto que está sobre o eixo das abscissas, quando nós projetarmos esse ponto no eixo Y, vai estar sobre o zero. Então, no ponto Q, se ele está sobre o eixo das abscissas, o valor da localização do eixo nas abscissas será representado por esse número, mas o y será sempre nulo. Então, esse ponto Q está no eixo X. Agora, vamos imaginar esse ponto aqui. No ponto P, nós botamos o Q, vamos chamar esse ponto aqui de T. Observe que esse ponto T, ele está sobre o eixo das ordenadas. Então, se nós buscarmos a projeção, a primeira projeção sobre o eixo das abscissas, no eixo X, ele vai cair sobre o zero. Então, a projeção em X é zero. E a projeção em Y, como ele já está no eixo Y, a projeção vai estar sobre o 2. Então, há uma diferença. Aqui, quando ele está no eixo Y, a abscissa é zero. E o valor numérico aqui do Y é uma localização dele no eixo Y. Então, genericamente, nós temos T, 0 e Y. Quer dizer, todo ponto que está no eixo Y
a abscissa é zero, o x é zero. E esse y vai corresponder ao valor da localização dele no eixo y. Então, nós temos aqui pontos que estão sobre os eixos. Agora, nós vamos representar um sistema que estaremos repetindo aqui, por exemplo, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Muito bem. Existe uma reta que é chamada bissetriz, que corta o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Esta reta, ela é uma reta que forma 45 graus, isso, com os dois eixos, quer dizer, então divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Então, por isso é chamado bissetriz. Como corta o primeiro e corta o terceiro quadrante, nós vamos dizer que é bissetriz ímpar. Muito bem. Qual é a característica dos pontos que estão sobre essa bissetriz? Veja, se um ponto está sobre a bissetriz, isso aqui é um triângulo isósceles, já que isso aqui é 45, isso aqui também é 45, e esse lado é igual a esse. Triângulo isósceles, ele tem um triângulo retângulo, nesse caso isósceles. Então esse cateto, o valor da medida desse cateto, o valor da medida desse. Então isso significa que esse ponto P, certo? Se eu projetar aqui e ele tiver um valor A, essa projeção dele no eixo Y será A. Então, por exemplo, se aqui for 2, aqui é 2. Então, se eu quiser um ponto P, está a abscissa 3, a ordenada é 3. Então, um ponto, quando ele está na bissetriz ímpar, a abscissa é igual à ordenada. Então, todo ponto que está na bissetriz ímpar, as abscissas e as ordenadas são iguais. Por exemplo, o ponto P, raiz de 2, raiz de 2. Vamos supor, o ponto P, que eu digo que é raiz de 2, raiz de 2. É um ponto que tem a abscissa igual ordenada, está na bissetriz ímpar. Agora, vamos olhar para um ponto que está numa bissetriz que a gente vai chamar bissetriz par. Por que bissetriz par? Por quê? Veja, aqui é o segundo quadrante, aqui é o quarto quadrante, e essa reta que divide esses dois ângulos ao meio, formando 45 graus, como aqui, ele corta os quadrantes pares, segundo e quarto quadrantes. Então, daí chamado bissetriz par. Observe que no segundo quadrante a abscissa é positiva, ou melhor, a ordenada é positiva e a abscissa é negativa. É isso? O ponto que está aqui, o y é positivo e o x é negativo. Um ponto que está aqui, ao contrário, o x é positivo e o y é negativo. Então vamos imaginar esse ponto aqui, ó. Ponto Q. Então, ele está aqui, da mesma forma é um triângulo retângulo, esse cateto é igual a esse, um triângulo retângulo isósceles. Então, se esse carinha aqui, esse é o ponto Q, se esse cara aqui me chamar de B, esse aqui vai ser menos B, porque esse é positivo e esse é negativo.
Então, o nosso ponto Q, que nós estamos colocando aqui, a abscissa dele, que é o eixo X, representando o primeiro, é menos B. E a ordenada é B. Então, você observou que eles têm em valor absoluto, quer dizer, positivo, valores iguais, mas relativo, em valores relativos, eles são opostos ou simétricos. Ah, mas se esse ponto estivesse do lado de cá, vamos supor, aqui, vamos marcar um ponto, esse ponto aqui, que vamos representar pelo T. Veja que se eu representar o T, aqui, por exemplo, por um ponto que o X é positivo C, o Y será menos C. Então, o T, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Da mesma forma, os valores absolutos, C e C, são iguais, mas em valores relativos, eles são opostos. Então, o que garante que um ponto está na bissetriz par, certo? Aqui nós estamos falando de bissetriz par, veja, bissetriz par, é que a abscissa e a ordenada desses pontos são opostos. Então, na bissetriz par, a abscissa e ordenada opostas ou simétricas. Então, nós temos as representações de pontos sobre as bissetrizes par e ímpar. Agora, esse ponto aqui, apenas para caracterizar, esse ponto é o ponto da origem do sistema. Então, esse ponto é o ponto de abscissa 0 e ordenada 0. Então, dessa forma, nós mostramos para vocês as representações de pontos no sistema cartesiano ortogonal. Agora, vamos fazer um exercício, né, sobre esse conteúdo. Nós vamos escrever aqui um exercício para que nós possamos desenvolver. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte exercício. Determine K para que o ponto 3, 2K menos 2 pertença a dois pontos. Letra A, eixo das abscissas. Letra B, bissetriz par. Bissetriz par. E letra C, bissetriz ímpar. Muito bem. Então, nesse exercício, nós estamos com essa proposta de determinar K. Veja que as coordenadas do ponto, a abscissa é 3 e a ordenada é 2K menos 2, determinar K para que esse ponto pertença ao eixo das abscissas. Existe um número que estaremos colocando aqui para que ele pertença ao eixo das abscissas. Existe um valor numérico para K para que ele pertença à bissetriz par. Existe valor numérico para K para que pertença à bissetriz ímpar. Bom,
Veja que para o item A, se ele está no eixo das abscissas, nós já vimos quando um ponto está sobre o eixo das abscissas, eixo X, a abscissa é um valor numérico, que pode ser até zero, porque na realidade, se eu botar o 0, 0, ele está no eixo das abscissas, mas o que caracteriza que ele está no eixo das abscissas, necessariamente é que o y dessa coordenada tem que ser nulo. Porque, veja, se ele estivesse aqui no 0, 0, o x é 0, mas não é no x que eu tenho que verificar essa propriedade, é o y. O y é 0, acabou, ele está no eixo x. Veja que aqui o ponto tem o 3, né, como abscissa, valor da abscissa, e para que ele pertença ao eixo da abscissa, esse valor aqui tem que ser 0. Esse ponto, veja, ele está no eixo x. Ora, então, o 2k menos 2 tem que valer 0. Daí, o 2k vale 2 e o k vale 1. 2 vezes 1 dá 2, k é 2 dividido por 2, o k é 1. Então, se o k for 1, exatamente esse valor será nulo e o ponto vai pertencer ao eixo das abscissas. Agora, vamos para o item B. Bissetriz par. Nós já vimos que quando um ponto está na bissetriz par, o que acontece com a abscissa ordenada desse ponto? Elas são opostas. Observe que o x desse ponto é 3. Então, para que ele pertença a bissetriz par, o y tem que valer menos 3. Por quê? Porque quando um ponto está na bissetriz par, acontece exatamente isso aqui. Ou é menos b ou é c menos c. Mas se aqui é positivo, né, que já foi definido como 3, então esse aqui só pode ser menos 3. Então nós vamos impor a condição de 2k menos 2 ser igual a menos 3. Daí, 2k igual a menos 3 mais 2, o 2k igual a menos 3 mais 2 menos 1, e o k igual a menos meio. Então, ao colocarmos no valor da incógnita k menos meio, nós vamos ter 2 vezes menos meio, que vai corresponder a menos 1, o menos 2 vai dar exatamente o menos 3 que a gente esperava. Agora, vamos para a letra C. Bissetriz ímpar. Os pontos que estão na bissetriz ímpar, eles têm a abscissa e a ordenada iguais. Então, essa é a característica, a bissetriz ímpar. Abscissa e ordenada iguais. Então, essa é a propriedade para que ele pertença a bissetriz ímpar. Ora, se nós estamos vendo esse ponto, que é um ponto que está definido aqui, se a abscissa é 3 e a ordenada tem que ser igual, então aqui só pode ser 3. Então, a condição agora é que 2k menos 2 seja 3. Que o 2k igual, passando para o outro lado, 2 mais 3, 2k igual a 5, k igual a 5 meios. Então, se o k for 5 meios, nós teremos esse ponto na bissetriz ímpar. Então, neste módulo, nós desenvolvemos conceitos do
sistema cartesiano ortogonal. Obrigado.